Fala, Avantes, como vocês estão? Hoje eu estou aqui com uma pessoa ilustre e maravilhosa, esse querido aqui. Exatamente, eu estou procurando quem que é essa pessoa, mas obrigado, Yasmin. É uma honra receber aqui na Retrogo Arena, nossa loja de materiais esportivos e, sobretudo, camisa retrô de história retrô. Gente, é uma honra poder ter o Mauro aqui no canal e no perfil. Eu falei pra vocês que eu ia trazer notícias em breve e eu trouxe a grande notícia. Hoje eu tô aqui pra fazer algumas perguntas pra ele. A gente perguntar, vai escolher um pouquinho da história do Mauro, né, Mauro? E a gente saber alguns pontos, curiosidades que a gente tem por aí. Tá bom? Então Vai ser um bora lá. prazer, vamos nós. A primeira pergunta é: eu tenho uma curiosidade sobre a sua infância Uhum. e eu tava até debatendo com meu pai sobre ela. Eu falei assim: meu, tenho que perguntar pra ele. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua infância e qual é a primeira memória que você se recorda pelo Bem seu legal. interesse no futebol. Interessante. Primeiro, olha só para dizer, você gosta de esporte? Não, é que eu tenho que fazer um exame daqueles de corrida lá, então é por isso que eu estou com essa roupa aqui. E eu vim correndo e esqueci de botar o tênis. Mas o tênis está em algum lugar aqui da Retrogol. A primeira lembrança que eu tenho do futebol, sabe que é uma ótima pergunta, porque na verdade a primeira lembrança é um trauma. 7 de junho de, 7 de junho de 1970, Brasil e Inglaterra, segundo jogo da Copa do México. Eu tinha 3 anos, estava no colo do meu pai, o João Mirbetti, aquele grande jornalista tal. O Brasil faz aquele golaço do Jairzinho e meu pai esquece que eu estou no colo dele. Aí ele comemora, eu sou projetado para frente do Colorado RQ Valvolado, bato a cabeça, acho que é por isso que eu fiquei assim, choro. Evidentemente eu não tenho lembrança do que aconteceu e não lembro nem nada da Copa de 70. É até interessante, Yasmin, porque eu tenho realmente memórias de 1969, uma festa de um primo do meu primo e tal, que eu lembro de coisas anteriores, mas da Copa, mesmo com a festa, eu morava na Avenida Ipiranga, ali na Avenida Nazaré, ali no Ipiranga, e eu não lembro de nada da Copa. Então, assim, o que poderia ser a primeira memória de futebol, eu não tenho. Eu lembro de momentos de espasmos, assim, mas o que eu lembro, assim, efetivamente, com 6 anos e um dia, quando o Palmeiras é campeão paulista de 72, e eu lembro também da data, porque é um dia depois do meu aniversário, eu estava tomando um Guaraná Caçulinha e comemorando aquele empate que deu no título do Palmeiras. Naquele momento o Palmeiras era campeão tal, e eu lembro bem. E eu já lembro por ser palmeirense, porque aquela coisa, eu nasci amando meus pais, por óbvio, nasci amando meus filhos que nem tinham nascido, e nasci amando o meu amor incondicional com o Palmeiras. Então, minha primeira lembrança do futebol tinha que ser com o Palmeiras, e ainda bem da segunda academia, uma lembrança campeã. Assim, sensacional pela lembrança, mas impactada pela queda que você teve. Eu Exato, eu fiquei imagino. desse jeito. Até já contei essa história pro Tostão, pro Jairzinho, contei pro saudoso Pelé, tenho a honra de ser curador do Museu Pelé. E eles morreram de rir. Falei, por isso você ficou pancada? Foi, porque meu pai estava comemorando. E minha bisavó, que era italiana, que torcia mais pelo Esquadrão Azzurra pelo Brasil, brava com meu pai nem aí, comemorando aquele golaço do Jairzinho, aquele baita jogo contra a Inglaterra. Entendi. Muito legal saber dessa história. Acho que todo mundo de casa vai gostar. Gente, então bora lá para a segunda pergunta. A primeira a gente já soube um fato curioso do Mauro e a segunda é: eu sei que você não é, a sua primeira formação não é o jornalismo, e eu gostaria de saber o porquê e o que te motivou a fazer o jornalismo. Bom, eu sou palmeirense há 59 anos, o que me faz gostar de futebol aos 54 e que me fez virar jornalismo esportivo há 36 já. E também porque meu pai, quando eu começo a lembrar das coisas, quando eu começo a ler, meu pai escrevia na Folha de São Paulo, era comentarista da Jovem Pan como eu sou e comentarista da TV Record como eu fui. Então era fascinante ver meu pai lá, então a família inteira de muitos jornalistas, e me pareceu normal ser jornalista. Eu queria ser jornalista esportivo até a adolescência, quando meu pai fez a minha cabeça, olha, trabalha muito, trabalha todo fim de semana, nem sempre você vai poder falar o que você quer do Palmeiras, dos outros times e tal, mas eu fui me acostumando e há 36 anos é o que eu faço em rádio, TV, jornal, internet, livro, documentário. Então, assim, e eu fiz também a formação de Direito ao mesmo tempo que eu fiz jornalismo. Né? Eu fazia Direito pela manhã na USP e jornalismo à noite na FIA, que era mais perto de casa também, onde eu comecei a dar aula logo depois que eu me formei em 89. Então, assim, em 88. Então, me pareceu algo absolutamente natural. É a minha paixão pelo Palmeiras que me fez apaixonado pelo futebol e depois pelo jornalismo esportivo. Muito legal, muito legal. E assim, quando eu soube que a sua primeira formação não era o jornalismo, eu falei, nossa, como assim na primeira formação dele não é jornalismo? Ele é. Eu já E ao tava. mesmo tempo. Eu fiquei assim, meu Deus, mas é a paixão dele, é a vocação dele, mas muito legal saber disso, muito legal mesmo. Eu sei que o Joarmi Betting, ele foi um cara incrível. Eu acho que quem teria até mais propriedade de fazer uma pergunta como essa seria o meu pai. Ele conhece muito sobre ele gosta muito das histórias dele, muito, muito mesmo. E aí me veio na cabeça, qual é a maior influência do seu Joelmir Betting na sua vida e como eram as suas conversas sobre o jornalismo e o futebol?
Muito divertida. As do futebol a gente começou a fazer desde sempre, né? Uhum. Foi a paixão dele que me inoculou do Palmeiras e também do futebol. Sim. E não só do Palmeiras, ele gostava, entendia muito, ele foi jornalista esportivo, inclusive. Este gol aqui do Pelé, o gol de placa. Não foi meu pai que criou a expressão gol de placa, mas foi quem criou a placa do gol, que exatamente hoje a gente está gravando. Ontem completou 65 anos desse gol. E meu pai, na verdade, ele não gostava de falar de economia, que ele falava o dia inteiro, não gostava de falar de jornalismo, que ele praticava o dia inteiro, e de futebol a gente falava muito. Inclusive, falamos de 2004 a 2010, quando o Band Esportes nos deu a honra de ter um programa chamado Bet em Bet, o programa mais nepotista da TV brasileira. Era ele, eu, meu primo Eric e várias outras pessoas queridas, como irmãos, como a Renatinha Saporito, que hoje é minha colega do SBT, Sérgio Patrick também, e outros colegas, maravilhoso Ricardo Capriotti, que estiveram juntos comigo nesse período todo. Mas assim, a gente não falava de jornalismo. E nem de futebol, às vezes até porque meu pai era muito corneta. Não que eu não seja também, palmeirense é corneteiro. Mas assim, a gente não falava, eu e meu pai, ele tinha uma coisa de vida e de profissão, que ele ensinava pelo exemplo, a gente observava. E eu, meio tímido, ainda sou, e pode ser cara de pau, mas sou tímido, e uma coisa que você pode dizer, talvez um pouco metida, presunçosa, ele querer mais observar do que perguntar, para não parecer que eu não sei. Mas eu sou um cara, até continuo dando aula, eu adoro dar aula. Meu pai era um grande palestrino, um grande palestrante, um grande professor também. A gente aprende muito dando aula, conversando com as pessoas. Mas assim, a gente não, engraçado, a gente não falava. Assim, tudo que eu aprendi foi observando meu pai como um leitor, como um telespectador, como um ouvinte, né? Eu acho que eu podia, acho não, tenho certeza absoluta que eu podia ter aproveitado mais, mas ao mesmo tempo, eu entendo que ele, como a minha mãe, que também trabalhava conjuntamente com ele, Dona Lucila, e que era quem mais entendia de economia. Meu pai falava de economia, mas quem fazia economia mesmo é a minha mãe, e até hoje, nos seus 83 anos de vida. É uma coisa interessante, Yasmin, porque assim, a gente realmente não falava muito. Eu poderia ter aproveitado mais dele. Caramba! E assim, eu fiquei muito curiosa para fazer essa pergunta para você, porque eu vivi imaginando em casa. Eu até comentei, assim, com colegas e tudo. Meu, acho que o assunto mais tocante que deve ser na vida do Mauro e do pai dele, acho que nos bastidores eles viviam falando sobre isso e viviam vivendo histórias emocionantes. Eu imagino o Mauro pequeno, quando o pai dele contava das coisas, o quão surpreendido ele ficava, porque é muito Sim. gostoso a gente reviver histórias dos nossos pais quando eles contam pra gente, né? Isso é muito legal. E ao mesmo tempo é uma profissão interessante nesse aspecto, não é nem maior nem melhor, mas é interessante, porque a gente a vê sendo desenvolvida no ar, né? Então eu ligava o rádio meu pai falando, ouvia a televisão meu pai falando, do jornal, tudo, palestra. Eu adoraria ter acompanhado mais ele em palestras, que ele era bárbaro fazendo palestras. As outras coisas também eram. Mas assim, é interessante. E quando um cara como ele, do tamanho dele, é o seu pai, e eu ainda faço a mesma profissão dele, eu digo sempre, o meu primeiro dia de trabalho foi mais fácil do que a esmagadora maioria das pessoas. Eu era filho de João Betti, da Lucila Betti, e começava na TV Bandeirantes em 87, onde eles haviam trabalhado por mais de 10 anos. Na época eles já estavam na TV Globo. E assim, mas ao mesmo tempo, quando eu passei, não era o crachá ainda, né, porque eu era estagiário ainda, mas quando eu passei por aquela catraca da Bandeirantes, a partir dali a pressão já era outra coisa. Você tem que honrar seu nome e tem que fazer o seu. Então, até hoje eu me cobro até mais do que o público. Até hoje o pessoal fala: você só trabalha nos vários lugares que você trabalha porque você é filho de Omírio. Eu falo: olha, meu pai partiu em novembro de 2012. Eu acho que ele não está assombrando ninguém. Eu acho que algum mérito, o Mauro, mais do que Beth, mais do que Zione, que é o sobrenome da minha mãe, também de jornalistas, deve ter. Mas eu entendo essa cobrança e eu me cobro muito também sobre isso. Eu imagino. Outra coisa também, tem uma frase que você publica às vezes nos seus posts ou fala assim, e eu queria entender se essa frase veio dele, de onde que tirou essa frase? É mais ou menos assim a frase: é impossível explicar o sentimento de ser palmeirense ao não palmeirense, desnecessário explicar ao torcedor. Da onde surgiu essa frase? Essa frase é do meu pai, ficou célebre. Em 2008, o meu pai, quando anunciou, no final de 2007, anunciou o acordo do Palmeiras com a W Torre para a construção do que seria o Allianz Parque. Meu pai foi mestre de cerimônias, eu também defendia bastante o que hoje é o Allianz Parque. Eu tive a honra de ser o mestre de cerimônias, Sim. inclusive, dele. Fiz tour até o ano passado também do estádio, mas enfim. Aí, perdão, essa frase, o então vice-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, que depois viria a ser presidente, achou o máximo e quis escrevê-la no vestiário.
E a partir dela se popularizou essa até frase. Hoje você tem no Museu do Palmeiras com o troféu João Betti, tem na Academia do Palmeiras, o Abel Ferreira gosta muito dela, tem no escritório da W Torre no próprio Allianz Parque, no livro do Centenário que eu escrevi a contracapa essa frase, e é uma frase que, na verdade, meu pai se inspirou em Santo Agostinho, se eu não me engano, Santo Agostinho, agora me deu um branco aqui. Mas, enfim, ele que aprendeu do padre Donizete, que é o mentor dele, e foi o meu pai foi coroinha secretário do Beato, padre Donizete, lá de Tambaú, que era uma frase usada para explicar a existência de Deus. Explicar a existência de Deus para quem não acredita é impossível. E para quem acredita é desnecessário. Então ele adotou essa pensata sobre a existência divina, a existência de um Deus, a existência de uma fé, de um credo, quem quer que seja, enfim, para um clube de futebol. E podia ser usada para o Corinthians, para o Flamengo, para o Santos, para o Shakhtar Donetsk. Meu pai acabou popularizando, adaptou-a e ficou a frase muito famosa, que é a frase que, inclusive, um ano depois da morte dele, eu conversei com o pessoal do Palmeiras de licenciamento, a gente doou os direitos da frase, podem ser usados para tudo. E o Vinho Palestra que usa e várias outras, a própria Academia História usava também, e a gente fica muito feliz porque realmente é uma frase que ficou muito famosa e que veio com a inspiração do meu pai de Santo Agostinho, do pai do Donizete, e que a gente usa para o Palmeiras. Com certeza. E assim, em grandes vitórias do Palmeiras, a gente sempre vê essa frase circulando nas redes sociais. E é muito bonito de ver. Aliás, eu até já usei também nos meus posts, eu gosto muito. Agradecemos muito, porque realmente é a frase mais uma muito boa sacada do velho. Com certeza. Quarta pergunta. Eu fiquei em casa estudando sobre você há muito tempo, há muitos meses, antes de poder finalmente te conhecer, a gente tá aqui junto. E eu fiquei pensando, meu, será que tem alguma pergunta que alguém já fez, que nunca fizeram pra ele assim, e ele teria vontade de falar sobre ela? Pô, excelente questão. Você sabe que outro dia eu estava dando uma entrevista e eu falei, não, isso aqui eu vou contar um pouco mais para frente. Então não vai ser hoje que eu vou contar. Tem várias coisas interessantes, mas a pergunta é excelente, Yasmin. Mas assim, eu adoro conversar com as pessoas, falo muito, tá? Adoro dar entrevista dentro do possível. Estou sempre entrevistando ou sendo entrevistado e fico sempre muito honrado quando alguém me convida para isso, para TCC, para um monte de coisa. Mas é interessante. Eu dei uma enrolada, falei, pergunta que eu ainda não respondi, gostaria de responder, assim, que o pessoal às vezes pergunta, pô, o torcedor do Palmeiras me corneta muito quando vê minhas transmissões de rádio, que aparece um gol. Aconteceu agora no primeiro jogo da final do Novo Horizontino pela Jovem Pan, que eu não comemoro o gol do Palmeiras, não comemoro a defesa de pênalti de Carlos Miguel. Eu falei, cara, eu não sou pago para ser palmeirense. Eu sou pago para tentar ser imparcial, isento, e mesmo sendo jornalista, mesmo fazendo um monte de coisa com o Palmeiras, pelo Palmeiras, para o Palmeiras e para os outros clubes também. O pessoal pergunta, às vezes falta a pergunta, como é que você faz? Eu falei, normal. Assim, o árbitro, a gente sempre acha que torce pelo outro time. Os jogadores do nosso time nem sempre torcem pelo nosso time. Por que eu vou ser obrigado a torcer ou o que é pior, destorcer por conta dele? Então segue o jogo. Então, assim, mas realmente pensando aqui, Yasmin, não tem uma pergunta ainda que não me fizeram que eu gostaria de responder. Quando me perguntam, eu, embora seja muro betting para ver os vários lados da questão, eu costumo responder sempre. Legal. Agora uma coisa, eu fiquei curiosa para saber sobre essa história que você vai contar mais pra frente, hein? Depois eu quero saber. Vamos ver. E agora a última pergunta que eu não queria deixar de fazer pra você. Eu sei que você tem um apelido carinhoso, que é Biblioteca Ambulante. Será por quê, né, gente, que ele tem esse apelido? E eu queria saber qual é a dica que você deixa para esse legado aos novos profissionais do jornalismo. Você, sei lá, tem uma indicação de livro, uma indicação de estudos, até mesmo para mim que sou jornalista, uma jornalista ambulante, né? Eu tô estudando, ainda não me formei, e adoraria receber dicas de um grande fenômeno igual você. Obrigado, Yasmin. Assim, primeiro, leia tudo. Quem você gosta, vai para você aprender, para se identificar. Quem você não gosta, ou muitas pessoas gostam. Não vou ficar citando nomes, até para ser uma delicadeza. Mas tem alguns autores muito famosos que eu não acho tão bons, que eu gosto de ler para entender por que eles fazem sucesso. É uma aula, pô. Os caras fazem, para mim, com menos conteúdo, com menos capacidade, com menos conhecimento, com menos cultura, por que ele dá certo? E outros caras, aí eu pego sempre Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, poesia que não curto muito, mas enfim, Luiz Fernando Veríssimo, que eu acho fantástico, ou autores mais novos, engraçados, que eu acho brilhante, por exemplo, Gregório do Vivier, escrevendo sobre qualquer assunto, até quando escreve assuntos sérios. Assim, bula de remédio, texto de jornal, texto de pessoa que você não concorda politicamente, esportivamente, tecnicamente, não vai com a cara, ou que você vai muito com a cara, leia o tempo inteiro, porque até porque, inclusive para jornalista, quanto mais você lê, mais você vai conseguir escrever. Quanto mais você conseguir escrever, mais você vai ter campos de trabalho.
Você não precisa ser necessariamente estar do lado de cá, você pode estar do lado de lá, você pode estar pautando, produzindo, editando, criando conteúdo, mas se você tiver um bom texto com criatividade, com correção, buscando sempre a melhor versão possível dos fatos, você vai ter mais campos de trabalho. Então, para você poder escrever, claro que é um dom, mas é também muito esforço, você vai ter que ler. E ler tem que ler tudo, sem preconceito. Entendi. Eu sou apaixonada por leitura, confesso, mas é assim, uma coisa que eu tenho muita dificuldade é ler coisas que eu não gosto e pessoas que eu detesto. É bastante, faz parte, até como cidadão e, sobretudo, como jornalista. Eu repito, eu tenho vários lados, e quase todos eles muito confessos, politicamente, esportivamente, culinariamente, de cinema e tal. Mas eu fico em cima do muro para ver o outro lado, para tentar entender por que se gosta daquilo, por que se detesta o que eu gosto, por que do meu lado não gosto do outro lado, para tentar entender. Claro que em cima do muro, é fácil? Não, não é fácil, cara. Até porque você em cima do muro vai acontecer, você vai levar a pedrada dos dois lados. Estou acostumado, mas acho que faz parte do exercício como jornalista e como cidadão. Com certeza. E, gente, infelizmente encerramos a nossa entrevista. Foi um privilégio, a gente agradece a câmera que tentou nos boicotar, mas agora deu certo. É isso mesmo. Muito obrigada, Vandes, por todos vocês terem acompanhado até aqui. Deixem um joinha, se inscrevam no canal e, é claro, não deixem de seguir esse grande astro dos esportes, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!